Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e a nossa tão amada editora Betel preparou para falarmos nesse primeiro trimestre do ano de 2024 sobre família. E hoje chegamos aqui na lição de número 11, onde iremos discorrer sobre o tema relacionamento ideal entre pais e filhos. Eu quero ler com os irmãos o livro do profeta Oséias, no capítulo 11 e o primeiro versículo. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Esse texto, irmãos, que está aqui registrado no livro do profeta Oséias, está fazendo referência a Israel, aos descendentes de Abraão, aos descendentes de Isaac, aos descendentes de Jacó. E o texto fica bem claro que Deus se refere ao povo de Israel como filho, e nós precisamos olhar para esse relacionamento de Deus com o seu filho, a nação de Israel, e tirarmos verdades práticas para a nossa vida desse relacionamento. Nós observamos que Deus, ele teve todo um cuidado com os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele teve todo um cuidado de um pai para com um filho, uma nação que ele mesmo edificou, e ele cuidou dessa nação. A nação de Israel era a nação, o povo de Deus. Precisamos aprender também com a postura equivocada, muitas vezes, dessa nação como filho em relação ao seu pai, o nosso Deus, aprender o que não devemos fazer e aprender também como Deus agia com a nação de Israel, como nós devemos nos comportar com os nossos filhos. Observe, irmãos, que Deus cuidou da nação de Israel. Ele foi um paladino para essa nação, um defensor corajoso. Israel nunca teve falta de nada. Deus supriu, proveu, protegeu, guardou a nação de Israel. Então nós precisamos observar como Deus agia com o seu filho, a nação de Israel, e nós, como filhos que temos os nossos pais, como essa nação falhou com Deus, e nós, tendo a Bíblia como nosso manual, não falharmos com os nossos pais do mesmo modo que Israel falhou com Deus Pai, porque a Bíblia Sagrada está para a instrução nossa, para o nosso ensino, e nós precisamos olhar para a nossa bússola, regra de fé e prática, e aprender com os acertos do povo de Israel e com os erros do povo de Israel, e olhando para Deus como o pai da nação de Israel, como ele agiu, e agirmos também da mesma forma com os nossos filhos. Esse texto de Oséias que acabamos de ler também tem uma aplicação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, quando deparamos ali com o registro neotestamentário do Novo Testamento, nós vemos lá que essa profecia se cumpriu em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
cuidado que Deus teve com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho. Jesus era o eterno Filho de Deus e já ali no seu nascedouro, com todo o cuidado, todo o esmero, depois quando Herodes desejou matar o menino e ele estava lá enviando o anjo para alertar Maria e também José, que era o pai não biológico, mas o pai legal, o pai adotivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que eles fugissem para o Egito com a morte de Herodes, então avisando a eles que Herodes já havia morrido e ele chamando o seu filho lá do Egito. E nós vemos, irmãos, que quando o nosso Senhor, com aproximadamente 30 anos, se dirige ali até o Jordão para ser batizado pelo profeta João Batista, Deus então da eternidade diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós observamos, irmãos, aí com essa expressão que filho, irmãos, é para sempre. Jesus já tinha ali aproximadamente 30 anos e ali estava Deus ainda tendo ele como alvo do seu prazer, do seu cuidado, da sua proteção. Então, nós que somos pais e nós que somos filhos, precisamos, irmãos, para ter um relacionamento ideal de filho para com os nossos pais e nós, pais, para com os nossos filhos, ter Deus como um padrão, como um referencial. E aí sim, irmãos, então teremos aqui um bom relacionamento entre nós como família. Esse tema é de grande relevância e isso vai ficar muito claro no caminhar dessa lição tão preciosa. O texto áureo: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios capítulo 6, versículo 2. Os filhos precisam ser obedientes aos seus pais. Como muitos problemas teriam sido evitados, irmãos, não aconteceriam. Quantas mortes, irmãos, prematuras não aconteceria se os filhos cumprissem essa verdade aqui que nós encontramos. Os filhos precisam ser obedientes a seus pais. Se os filhos, muitos filhos, caminhassem aqui por essa verdade, sendo obediente aos seus pais, muitos problemas seriam evitados, irmãos. Quantos adolescentes perderam a vida, irmão, prematuramente, tudo para dar certo na sua vida, muita coisa ainda pela frente, porém, por não obedecerem a seus pais, morreram aí com 14, 15 anos e infelizmente não seguir essa orientação preciosa. Os filhos precisam ser obedientes a seus pais. Mas tem ensinamento aqui dos pais, dos filhos com relação aos seus pais, mas temos ensinamento em relação aos pais, em relação aos seus próprios filhos. Mas os pais não podem provocar a ira nos seus filhos. Os pais precisam, e é claro que nós estamos falando para a igreja, é doutrina para nós cristãos, precisam ensinar os filhos na admoestação do Senhor. Não é com as nossas ideias, nossas doutrinas formatadas por nós mesmos, nos preceitos nosso de homem, mas é nos preceitos do Senhor. E para isso é necessário debruçarmos sobre o rolo sagrado, estarmos saturados de Bíblia e ensinar não as nossas ideias, irmãos, mas os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor. E quando ensinamos a palavra do Senhor, os nossos filhos vão amar o nosso Deus. Se nós ensinarmos as nossas doutrinas humanas, os nossos filhos vão odiar o nosso Deus e podendo
manter esse ódio por toda a sua vida. Então, que tenhamos cuidado de entender que os filhos precisam ser obedientes aos seus pais, e para isso precisam ser bíblicos, observar o ensinamento bíblico e colocar em prática, e os pais não podem provocar a ira dos seus filhos, precisam serem bíblicos para agir com relação aos filhos. Então nós vemos aqui uma simetria, uma conformidade, ensinamento para pais e ensinamento para filhos. O objetivo da lição são 3. Apresentar as atribuições dos pais, destacar as funções dos filhos, explicar os deveres entre filhos e pais. Existem deveres, então, entre os pais e filhos, entre os filhos e pais. Como nós aqui no início fizemos referência, o relacionamento de Deus Pai com seu Filho, a nação de Israel, e também falamos do relacionamento de Deus Pai com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós observamos também, irmãos, como que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se relacionou com Deus Pai, o respeito, o cumprir a vontade do seu Pai, a submissão, a honra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve com relação a Deus Pai. E nós que cremos em Cristo de todo o coração, temos Deus como nosso Pai. E que Pai tem sido o nosso Deus para nós, irmãos. Como nós temos sido alvo do seu cuidado, do seu agir, da sua proteção, da sua provisão com relação à nossa vida, irmãos. E nós, como cristãos, irmãos, filhos de Deus, precisamos também, olhando para o rolo sagrado, para as sagradas letras, agir também, irmãos, assim tendo o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Filho de Deus, agiu com relação a Deus Pai, agir da mesma forma, termos como prioridade para nossas vidas, irmãos, voluntariamente, com o coração cheio de gratidão pelo que o nosso Pai, o nosso amado e bondoso Deus já fez por nós também, irmãos, termos, irmãos, a missão que Ele deixou para cada um de nós como prioridade na nossa vida e proclamarmos, irmãos, como arautos, difundir, disseminar as boas novas do reino, o plano de salvação, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, temos um padrão. Qual é o padrão? O nosso próprio Deus, o relacionamento do nosso Deus com o seu Filho, a nação de Israel, o relacionamento do nosso Deus com o seu eterno Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e temos também como padrão o relacionamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com Deus Pai. E nós, irmãos, hoje como filhos de Deus, porque cremos em Cristo de todo o coração, precisamos então, irmãos, andar nas mesmas pisaduras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Relacionamento ideal entre pais e filhos é um relacionamento que tem em nosso Deus um referencial, um padrão para as nossas vidas. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, é o texto de referência, e o segundo texto é Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Nos diz assim o primeiro texto: instrui o menino no caminho em que deve andar. Há uma orientação bíblica aqui no livro de Provérbios para os pais ensinar os filhos no caminho. Esse ensinamento, é claro, que é através de assimilar a vontade de Deus para as nossas vidas como pais
e compartilhar a doutrina de Deus, o ensinamento de Deus, os preceitos de Deus aos nossos filhos, falando e através, irmãos, das nossas ações, das nossas atitudes, sendo um exemplo para os nossos filhos. E até quando envelhecer, é uma promessa, não se desviará dele. Efésios capítulo 6, é o próximo texto que o nosso professor, nosso comentarista usa aqui no texto de referência, a partir do versículo 1. Nos diz assim o texto sagrado: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina. Observe, irmãos, a orientação para os pais. Mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É na admoestação, é na doutrina, é nos preceitos de Deus, não nos nossos, nas nossas doutrinas formatadas por nós mesmos, desprovida de fundamentação bíblica, mas é na doutrina de Deus, na doutrina do nosso Senhor. Introdução. O relacionamento entre pais e filhos tem sido um dos dramas da sociedade, mas nunca na história houve tanta possibilidade de mudança. Esperamos que esta lição é o objetivo, o escopo dessa lição, seja mais um canal de bênção para pais e filhos. Dentro dessa complexidade de relacionamento, como ele coloca aqui, esse drama na sociedade, nesse relacionamento de pais e filhos, irmãos, nós temos o nosso padrão, o nosso referencial, e não podemos abrir mão desse padrão, que é o relacionamento que nós mencionamos na introdução, o relacionamento do nosso Deus Pai com o seu filho Israel, a nação de Israel, e o relacionamento do nosso Deus Pai com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu eterno Filho. Jesus era o eterno Filho de Deus, e também o relacionamento de filho com o seu Pai, tendo o padrão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ele se relacionava com Deus Pai. Atribuições dos pais. Quais são as responsabilidades, então, dos pais para com os filhos? Atribuições são responsabilidade, prerrogativas, poderes, direito, deveres que estão ligados a um cargo ou a certa autoridade no exercício de suas funções. Aos pais competem alguns deveres que não podem ser repassados para terceiro, para a escola, para a igreja, para a creche ou ainda para a sociedade. Então, nós, como pais, nós não podemos abrir mão da honra de educar, ensinar, dar instrução aos nossos filhos. Não podemos aí passar essa responsabilidade para a igreja, para a creche, para a sociedade, porque é a nossa responsabilidade. Observe, irmãos, que nós temos responsabilidade como pais com relação aos nossos filhos, e é um privilégio para nós. Isso não é um peso, é uma honra para nós pais termos essa oportunidade de educar os nossos filhos. E, embora a igreja tenha o seu papel precioso e colabore e muito, mas não podemos passar essa responsabilidade para a igreja, irmãos. Pelo contrário, a igreja dá continuidade. Nós precisamos entender que
A família é o nosso patrimônio, é o nosso primeiro ministério e não podemos, irmãos, abrir mão das nossas responsabilidades com relação aos nossos filhos. Que responsabilidade? Responsabilidade, irmãos, de criar, responsabilidade de educar os nossos filhos, alimentar, proteger e ser os mentores espirituais. Nós somos o primeiro pastor que os nossos filhos terão contato. Precisamos fazer culto doméstico, precisamos ensinar os nossos filhos a orar, a examinar a Escritura Sagrada, ensinar os nossos filhos, irmãos, com calma, tranquilidade, não a galope, as carreiras, ensinar devagarzinho, com calma, muito cuidado, atenção, comunicar com clareza o plano de salvação. É responsabilidade nossa criar, educar, alimentar, proteger seus mentores espirituais e provedores materiais para os nossos filhos. Então, antes de colocarmos um filho no mundo, precisamos, irmãos, ser responsáveis e agir biblicamente, entendendo que uma vez que coloquemos um filho no mundo, nós que vamos, então, prover para os nossos filhos dentro do que nós já temos aqui elencado. Os pais precisam entender que não existe fórmulas mágicas e que não existe perfeição quando se trata de criar e educar filhos. Há sim parâmetros, preceitos bíblicos e precisamos então seguir as orientações bíblicas. Nós não podemos colocar filhos no mundo para que outros criem. Nós não podemos colocar filhos no mundo para que outros eduquem, outros alimentem, protejam os nossos filhos, sejam os mentores espirituais. Pelo contrário, irmãos, isso não é bíblico, isso é pecado. É algo que Deus se preocupa e deveria ser, minha irmã, meu irmão, nós como pais, a nossa preocupação, não abrir mão do nosso dever, irmãos, da nossa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, para que eles, então, deem seguimento à pregação do Evangelho e, cumprindo a sua missão, a expansão do reino de Deus aqui na face da terra. Relacionamento também exige o quê? Diálogo, irmãos. Nós precisamos dialogar com os nossos filhos, conversar. Nós, pais, precisamos ser o melhor amigo que os nossos filhos terão por toda a sua vida. E isso é possível se formos bíblicos. Use a comunicação de forma correta. O diálogo é a forma mais fácil e eficiente de resolver os problemas. Tudo se resolve, irmãos, no diálogo. Guerra é para os fracos, irmãos. Tudo se resolve na comunicação, falando. E o diálogo é a forma mais fácil, eficiente de resolver os problemas, esclarecer dúvidas, dar ensinamentos. Então, nós precisamos usar o argumento, diálogo, falar, conversar com os nossos filhos. Nossos filhos precisam sentir segurança para se abrir conosco, conversar conosco. Use-o de forma clara, objetiva, com educação, respeito, verdade e amor. Não se admite um relacionamento de pais e filhos onde a mentira prevalece. O diabo, ele é o pai da mentira. E nós, cristãos, devemos ter a postura de ódio pela mentira. Precisamos amar a verdade, irmãos, e prezar pela verdade, ser verdadeiro.
Não se admite um relacionamento de pais e filhos onde a mentira prevalece. Falar a verdade com os nossos filhos e deixar claro no ensinamento aos nossos filhos que eles podem e devem falar a verdade conosco, mesmo que isso, irmãos, exija em algum momento uma disciplina, mas a verdade precisa prevalecer sempre. Não se admite um relacionamento de pais e filhos onde a mentira prevalece, a grosseria impera, a honestidade não fica aparente. Precisamos de manter a honestidade, ser honesto com os nossos filhos. Observe que eles estão observando o nosso jeito de agir, de nos comportarmos, e os nossos filhos têm em nós um padrão, um referencial, e eles serão o que nós somos. Então precisamos prezar pela honestidade, a clareza das situações, deve haver clareza exposta por nós, sem diálogo, irmãos. Ninguém pode adivinhar o que o outro gosta, quer ou pensa. Precisa haver uma clareza também de o pai, nós falarmos para o nosso filho o que nós pensamos, o que nós queremos, e os filhos da mesma forma ter essa liberdade, essa confiança de se abrir conosco, expressando a sua vontade. E devemos tomar tempo, irmãos, nessa correria nossa, para conversar com eles e estabelecer esse relacionamento de confiança, de amizade que vai perdurar por toda a nossa vida. No diálogo é preciso saber ouvir e falar no momento certo. Quando nós estivermos com os nossos filhos, irmãos, e isso é um princípio também no aconselhamento, precisamos ouvi-los quanto tempo for preciso. Não podemos cortar uma pessoa quando essa pessoa está falando. Antes de falarmos, irmãos, precisamos ouvir com atenção tudo que essa pessoa tem para falar, e só depois, então, nós nos colocarmos e, assim como nós ouvimos, os nossos filhos também nos ouvirão, tomarão tempo para entender as nossas orientações, as nossas argumentações, os nossos ensinos. Então, no diálogo é preciso saber ouvir, não é parar para ouvir, ao contrário de ouvir, falar. Nós não temos que falar de imediato, nós precisamos ouvir para entender o que está acontecendo, tomar tempo para, com atenção, ouvir e só depois, então, trazer orientações no momento correto. Ter uma boa comunicação não é somente saber se expressar, mas é também saber ouvir, dar atenção. Então, é uma postura de um pai amigo. Relacionamento sem maus tratos. A lei da palmada, nós temos aí algumas leis, e temos dentre as leis a lei da palmada, não tira dos pais a correção e a disciplina, mas evita e protege os filhos contra os maus tratos dos pais, espancamento, violência e violência doméstica. Irmãos, nós, irmãos, como pais que amamos nossos filhos, jamais podemos partir para espancamento, para violência com os nossos filhos. Se isso acontece, irmãos, e no momento que isso acontecer, nós perdemos toda a autoridade que temos com os nossos filhos. Eles nunca vão nos ter como amigos. É claro que toda criança precisa ter limite, e a disciplina tem o seu lugar, mas essa disciplina precisa ser com sabedoria da parte daquele que está disciplinando. Então nós precisamos, irmãos,
constantemente debruçar sobre o nosso manual, a palavra de Deus e a palavra do nosso Deus como a nossa bússola, regra de fé e prática, ela deve nos governar, nos dominar por completo e, sendo governado pela palavra do nosso Deus, jamais vamos tratar os nossos filhos com violência, maus trato, espancar os nossos filhos. E se entre nós, dentro dos nossos arraiais, dentro dos nossos acampamentos, algum pai tem agido assim, esse pai precisa ser denunciado às autoridades e precisa ser disciplinado debaixo do rigor da lei, porque um cristão não deve agir dessa forma, tratando os filhos com maus trato, espancamento, com violência. Pelo contrário, irmãos, nós devemos amar, proteger os nossos filhos. Disciplina, correção, isso tudo é válido, como eu já tenho falado, reitero, para uma fixação. Porém, que haja coerência, equilíbrio, sabedoria em agirmos também com disciplina, com correção. Nós devemos saber e agir biblicamente, não como alguns descontrolados, insensatos, tolos agem com relação aos seus filhos. Agora, os pais não devem aceitar os filhos mandarem neles, é o outro extremo. Assim como nós não podemos espancar os nossos filhos, agir com violência, com maus tratos, não podemos tolerar também que os nossos filhos nos dominem e mande em nós. E isso, irmãos, acontece com pais que não entendem que as crianças são um livro com páginas em branco e devem escrever, os pais devem escrever nesse livro em tenra idade, já desde muito cedo, quando os nossos filhos são bebezinhos. E pais insensatos acham que é muito pequenininho. Não, é muito pequenininho, eu vou ensinar mais tarde, e perdem os seus filhos, porque um filho que é ensinado desde tenra idade jamais, irmãos, vai querer nos dominar, vai querer nos mandar. Pelo contrário, vai se submeter, vai nos amar, terá em nós um melhor amigo que eles têm, confiarão em nós. Então, irmãos, precisamos ser bíblico. O ensinamento bíblico para nós pais é ensinar os nossos filhos já desde muito cedo, para que não aconteça o que está colocado aqui. Agora, os pais não devem aceitar os filhos mandarem neles. Esses filhos rebeldes, desobedientes, irmãos, são filhos que não tiveram disciplina, correção, amor, não tiveram carinho desde tenra idade. E alguém pode falar, não, eu ensinei, mas quando chegou numa certa idade da adolescência, eles ficaram rebeldes. Como você ensinou? Ensinou as suas ideias, os seus preceitos, as suas doutrinas formatadas por você mesmo, buscando o calcamento bíblico para suas ideias? Porque se nós ensinarmos a palavra do nosso Deus, o rolo sagrado, as sagradas letras, entendendo cada texto dentro do seu contexto, meu irmão, é impossível que isso aconteça. Acontece quando nós ensinamos as nossas doutrinas não bíblicas, e buscamos em algumas nossas ideias fundamentações bíblicas em textos que não diz, não coadunam, não tem coerência com as nossas ideias. Acontece sim, mas se nós, irmãos, formos bíblicos e ensinarmos Bíblia aos nossos filhos vão nos amar e vão amar a Deus enquanto eles viverem. Os pais deverão ensinar os filhos com
amor, a ouvir e a aceitar o sim e o não. O nosso próprio Deus, como nosso Pai, ele nos dá sim, verdade, nos dá muito sim, mas ele nos dá também muitos nãos. E se Deus, Pai, nos desse tudo o que nós pedimos, irmãos, que nós pedimos a ele, tudo que nós pedimos, seria a nossa ruína. Então, seguindo o nosso Deus, como já tenho falado, como um padrão referencial de pai, nós também, que muitas vezes vamos dar sim para os nossos filhos, vamos dizer não para os nossos filhos. Quantas vezes também o nosso Deus diz para nós: aguarde, espere, e nós também precisamos fazer o mesmo com os nossos filhos, dizer para os nossos filhos: espere, aguarde, ainda não é o momento. Observe que o nosso Deus é o nosso maior referencial, nosso maior padrão de pai, um pai sábio, inteligente, que sabe como se proceder, sabe como agir. Precisamos olhar para o nosso Deus e agir da mesma forma. Os pais deverão ensinar os filhos com amor, a ouvir e aceitar o sim e o não, mostrar a eles que na vida não se pode fazer somente o que se quer, nem ter tudo o que se quer. Então, os filhos já aprendem que na vida não pode fazer tudo o que se quer, nem ter tudo o que se quer dentro de casa. É um treinamento. O nosso lar é a primeira escola. Dentro do nosso lar que haverá esse treinamento para que quando os nossos filhos cresçam e passam aí a atuar na sociedade, saibam como proceder e como agir. Quem faz tudo o que quer envergonha os seus pais. As crianças precisam ter limite, irmãos, e não podem fazer tudo o que elas querem fazer. Desejar ter tudo o que quer é uma ilusão perigosa. Os pais devem ensinar os filhos que nem tudo que se acha bom se deve fazer e nem tudo que se acha bonito é legítimo. Nem tudo que é lícito convém. Quando os filhos, irmãos, se envolverem com drogas, com bebidas e outras coisas erradas, nós precisamos procurar sempre o caminho do diálogo, a ajuda, procurar instituições sérias e junto à procura dessas instituições sérias para tratá-los com relação a esses vícios, bebida, droga, se for o caso, precisamos manter oração, a vida de oração pelos nossos filhos, precisamos orar pelos nossos filhos diariamente e buscar, como eu já tenho falado, orientação bíblica na palavra do nosso Deus, como agir. E jamais, irmãos, nunca usar a força, a estupidez. Precisamos ser amigos dos nossos filhos e tê-los sempre bem próximo de nós. Os pais que querem criar os filhos com base no passado e na criação que tiveram, poderão perdê-los para o mundo. Irmãos, o passado era uma outra época, um outro contexto, um outro cenário, e nós precisamos pegar algumas coisas do passado que entendamos que é algo bom e podemos até usar, mas se quisermos usar todos os métodos que foram usados no passado, nós podemos perder os nossos filhos para sempre. Então devemos buscar uma coerência, um equilíbrio, sabedoria para saber então como proceder. Assim como a responsabilidade dos pais para com os filhos, como acabamos de mencionar, há também responsabilidade dos filhos para com os pais. A função mostra exatamente o que será executado no âmbito da família pelos filhos.
biblicamente, os primogênitos dentro daquela cultura, né? A cultura ali antes do primeiro século, no registro veterotestamentário, sempre tiveram os seus encargos, responsabilidades. Os primogênitos, os primeiros, né? Os filhos que eram o primeiro a chegar ali, os meninos, os homens, responsabilidade de cuidar o quê? Dos restantes, dos irmãos. Havia dentro daquela cultura essa responsabilidade. O mais velho cuidava dos irmãos. O filho mais velho deveria tomar o papel do pai na sua falta, na ausência do pai. Ele é que cuidava ali dos demais, dos irmãos. Seria o exemplo para os filhos mais novos e todos deveriam ser obedientes a ele, pois ele representava a figura do pai. Então, irmãos, havia esse princípio ali no registro veterotestamentário dentro daquela cultura. Vemos aí que os filhos têm deveres com relação aos seus pais, cumprem funções dentro da família. Os filhos têm obrigações a serem cumpridas, papéis a serem desempenhados, que são intransferíveis, cabe aos filhos. Não pode, assim como os pais não podem transferir a sua responsabilidade para outrem, os filhos também têm os seus papéis, cumprem as suas funções e precisam, ao contrário de transferir para outrem, cumpri-las, serem responsáveis como os filhos. Isso é ensinado, irmãos, desde tenra idade. Se esperar, eu vou esperar meu filho ter 5 anos para ensinar, já era, irmão. Perdeu o filho. Criança é um livro de páginas em branco. Se você e eu, papai, não escrevermos, alguém vai escrever. E olha aí o que escreverão. Que fica essa verdade para você e para mim. Nós não podemos abrir mão de ensinar os nossos filhos já bem cedo, desde muito cedo, de novinhos, orientá-los e trazendo orientações em todas as áreas da sua vida. E a Bíblia nos ensina, irmãos, tudo o que precisamos saber para agir, para lidar, para ser um bom pai, para ser um bom filho. São deveres sociais, deveres financeiros. Isso tudo pode ser desenvolvido dentro de casa, irmãos, com as nossas crianças, de amparo e cuidados especiais, de presença e gratidão eterna por aqueles que o geraram. O papel dos filhos é submeter-se à vontade dos pais no Senhor. Alguns de nós, filhos, não tivemos um bom exemplo. E mesmo não tendo um bom exemplo, porventura, de um pai omisso, distante, meu irmão, nós somos cristãos e precisamos de posse ao nosso manual ser bíblico, mesmo que em algum momento o nosso pai tenha nos desamparado, nós não podemos retalhar e pagar na mesma moeda. Mesmo que isso tenha acontecido, tivemos aí, porventura, um pai que nos abandonou, deixou passarmos por muita necessidade. Hoje, nós precisamos, irmãos, manter relacionamento com esse mesmo pai, intimidade com ele, contato, recebê-lo em nossa casa, ir até a casa deles, ser amigo, conversar, manter esse contato. Isso é bíblico, isso agrada o nosso Deus. Assim como a responsabilidade de um pai para com o filho por toda a sua vida, a nossa responsabilidade de filho para com os nossos pais também é por toda a nossa vida. Conferir honras, dar crédito, valorizar para viver bem e muito tempo sobre a face da terra. É um mandamento com promessa para os filhos. Os filhos devem considerar, respeitar os pais como autoridade.
a despeito do pai que tivermos, precisamos agir dessa forma, irmãos. São doutrinas que o nosso Deus se agrada, que possamos cumpri-las. São os preceitos de Deus para a nossa vida, ensinamento de Deus para a nossa vida. E devemos, então, nos importar com o querer de Deus para a nossa vida. Entender a doutrina de Deus, o querer dele, como ele deseja que possamos agir e agir a contento, como ele deseja. Não podem ser maldizentes. Enquanto criança, os pais, criança, o amparo é dos pais. Quando nós éramos criança, havia um pai para nos ajudar, para nos amparar. Depois, agora de adulto, o amparo é dos filhos, principalmente os que têm mais condições financeiras. Os filhos não devem abandonar os pais na velhice. Então, precisamos aí, irmãos, sendo bíblico, cuidar dos nossos pais e, na necessidade, agir para atendê-los. E, como eu já falei, a despeito de, porventura, aqueles que não foram bons pais para nós, mesmo assim, irmãos, nós precisamos ser bíblicos e, cumprindo a Bíblia, ser bons filhos para os nossos pais. A consciência dos filhos em relação aos pais. Os filhos devem atender os conselhos dos pais sem retrucar. Precisamos obedecer a orientações dos nossos pais. São para um futuro também, quando nós obedecemos nossos pais, eles querem o nosso bem, para um futuro próspero, um futuro abençoado. Os filhos que zombam dos pais pagarão um alto preço. Irmãos, é a lei da semeadura. Tudo aquilo que nós semeamos, nós iremos colher. Então, nós devemos ter muito cuidado com o que temos plantado, porque vamos colher exatamente aquilo que temos plantado. A lei da semeadura é uma lei vigente, é uma lei atual, e não há como fugir da lei da semeadura. Devemos ter muito cuidado com aquilo que estamos semeando, com aquilo que estamos plantando, porque a curto, a longo prazo, é isso que nós vamos colher. Gratidão dos filhos em relação aos pais. Irmãos, não podemos esquecer o que os nossos pais fizeram por nós. Cuidaram de nós, nos ajudaram, proveram para nós, nos supriram, foram pais presentes, nos deram educação, nos deram saúde, nos deram vestimenta, nos deram alimento, nos colocaram na escola, nos deram material escolar, nos formaram. Nunca foram pais omissos, distantes, apáticos. Pelo contrário, sempre estiveram conosco, e nós precisamos, irmãos, com o coração cheio de gratidão, hoje, retribuí-los. Deveres compartilhados. Então, irmãos, nós vimos aqui os deveres, a responsabilidade dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, e agora nós vamos, então, entender que esses deveres devem ser compartilhados de pais para filho e de filhos para pais. Pais e filhos não é somente algo maravilhoso, é também maravilhoso esse relacionamento de pais e filhos, mas não somente é maravilhoso, como ele coloca aqui, grandioso e extraordinário. É grandioso e extraordinário, mas não somente, mas também sublime, transcendente e divino. Irmãos, é a vontade de Deus, irmãos, que haja esse relacionamento saudável, com sabedoria, com equilíbrio, entre pais e filhos.
O relacionamento deve, entre pais e filhos, haver amizade. O papel primordial dos pais é serem pais e não só amigos. É a colocação que ele faz aqui, tá? Ele ainda continua dizendo: ser pai é bem diferente de ser amigo, mas não tem coisa mais saudável do que a amizade e intimidade entre pais e filhos, ao ponto de se abraçar, beijar. Tudo isso é válido, irmãos. Abraçar, beijar, brincar e não guardar segredos, tirar dúvidas uns com os outros, pedir conselhos, passar por experiências. Irmãos, não é uma coisa em detrimento de outra, não é ser pai e não ser amigo. É ambas as coisas, é ser pai e amigo. Uma coisa não tira a outra, é ambas as coisas. E nesse relacionamento, irmãos, de pais e filhos, haverá abraço, beijo, brincadeiras, haverá o guardar de segredo entre ambos, o conselho entre ambos, experiências, e tudo isso, irmãos, acontece na trajetória. E a Bíblia vai nos dando como nosso manual, e eu já tenho falado aqui várias vezes a respeito, vai nos dando entendimento, sabedoria nessas ações, e isso deve durar toda a nossa vida. Um filho é filho para sempre e um pai é pai para sempre. A amizade dos pais é benéfica para os filhos, contar os seus segredos, suas dúvidas, as suas dificuldades, e não serem só disciplinadores. A disciplina também, nesse contexto, é de grande importância, assim como o lazer, o relacionamento de amizade. Tudo isso, irmãos, é de grande importância, pois se os pais não derem ouvidos, o mundo ditará o que eles devem fazer. Nós devemos tomar tempo com os nossos filhos, dar atenção, irmãos, brincar com os nossos filhos e, no lazer, estarmos ali com todo o nosso coração, nosso sentimento, nossas emoções, todas ali naquele momento. Não podemos estar no lazer com o coração, o pensamento em outro lugar. É isso que eu estou dizendo. Não existe nada mais sagrado, mais importante naquele momento do lazer do que o lazer. É a vontade de Deus para nós pais com os nossos filhos. Naquele momento é o lazer, as brincadeiras, o futebol, que é um esporte, ou o vôlei, ir numa praça, brincar de bolinha de gude com os nossos filhos, brincar de jogar o peão, soltar uma cafifa ou uma pipa, claro, sem cerol, mas brincar com os nossos filhos. Tudo isso é válido, irmãos. Brincar de bandeirinha, pique lateiro, pé na bola, estar ali com os nossos filhos nesses lazer, nesse momento, é de grande importância dentro do relacionamento entre pais e filhos. Relacionamento com compreensão. Nossos filhos precisam se sentir seguro para se relacionar conosco e não ter segredo entre nós. Conflitos entre pais e filhos vão acontecer, mas ambos não devem deixar se tornar uma coisa normal, nem rotineira. Em alguns momentos, irmãos, quando nossos filhos vão crescendo, haverá entre nós alguns conflitos, alguns problemas, desafios, mas isso precisa ser tomado com muito entendimento, com muita flexibilidade e equilíbrio, e vencermos, passarmos por esses desafios. São gerações e culturas distintas, são formações acadêmicas desiguais,
mesmo tendo o mesmo DNA, são personalidades diferentes. Cada um viveu numa época, os avanços tecnológicos foram muito acentuados, as mudanças sociológicas em alta velocidade. Os filhos precisam entender que muitos pais nunca chegaram a se sentar num banco de faculdade e na geração deles ainda não havia chegado os aparelhos eletrônicos de última geração. Então tudo isso pode em algum momento produzir algum conflito, mas nada que não possa ser solucionado com sabedoria vindo da parte de Deus. Os pais também precisam entender os filhos que já chegaram brincando com celulares, é uma outra época, é isso que ele está dizendo, computadores e outros equipamentos sofisticados. E o celular, os computadores, as redes sociais não são um mal neles mesmos. O problema é quando não sabe usar. Sabendo usar é benéfico. Sabendo usar é um meio precioso de bênção. E cabe nós, pais, orientá-los desde cedo para que, quando eles cheguem até uma determinada idade, saibam usar o computador, o celular, as redes sociais da melhor forma possível. Então, tudo deve ter uma reflexão, uma ponderação bíblica e agir biblicamente. Muita coisa dá errado, irmãos. Muita coisa desanda e há um enfiar dos pés pelas mãos e há um fiasco, um desastre, por não sermos bíblicos. Isso é uma grande verdade. Por isso se busca a compreensão e o respeito mútuo na maneira de pensar. Quem vai nos orientar dessa forma? A Bíblia. Buscar uma compreensão, um respeito mútuo de pai para filho, de filho para pai, na maneira de pensar, de ver e de julgar, de analisar, de avaliar e de tomar decisões. E é muito importante estarmos, então, como eu já falei, reitero, para uma fixação, saturado de Bíblia para saber, então, como agir. Relacionamento com o perdão. A base, irmãos, do perdoar é o quanto nós fomos perdoados pelo nosso Deus. Deus nos perdoou uma dívida impagável, de valor astronômico, proporções colossal. Não tínhamos como pagar. E Ele nos perdoou, porque Cristo quitou a nossa dívida e quando cremos em Cristo, Cristo foi o nosso fiador, representante, nosso substituto. E quando cremos nele de todo o coração, irmãos, Deus nos justificou, porque a justiça de Cristo nos foi imputada. E nós fomos declarados justos quando cremos em Cristo de todo o coração. E só dessa maneira nós que éramos inimigos de Deus, estávamos embaixo da ira de Deus, hoje, por crermos em Cristo de todo o coração, desfrutamos de paz com Deus. E o mérito, irmãos, nesse reconciliamento com o nosso Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, termos sido reconciliados com Deus, é todo dele, irmãos. Ele elaborou esse plano de nos reconciliar com ele mesmo. Então, irmãos, ele nos perdoou e por graça, somos salvos pela graça, mediante a fé, e graça é favor imerecido. Graça é quando Deus nos deu o que não merecíamos. Nós que merecíamos juízo, condenação, inferno, recebemos vida eterna. Isso é graça. E nós que tanto fomos perdoados pelo nosso Deus, irmãos, nós precisamos, com base no perdão de Deus que recebemos, perdoar as ofensas que os nossos filhos porventura venham cometer. E
nós filhos precisamos também perdoar os nossos pais. Então precisa haver esse relacionamento de perdão. Sempre nos relacionamentos, sejam eles em famílias ou fora da família, há divergência e desapontamento que podem ferir um dos lados ou ambos os lados, e haverá a necessidade de perdão e, como eu já falei, com base no quanto fomos perdoados por Deus, nós precisamos então perdoar. Pois não tem como estar junto e ter um relacionamento mais íntimo. Como ter um relacionamento mais íntimo, harmonioso, saudável dentro de casa, se não houver perdão e reconciliação entre os membros da família? Então, para que tenhamos um relacionamento mais saudável, íntimo, irmãos, que haja harmonia dentro do nosso lar, nós precisamos entender a importância do perdoar e do pedir perdão quando nós errarmos. Não podemos deixar que a falta de perdão gere raiz de amargura, ódio, mágoas no lar. E quando não há perdão, é isso realmente que acontece: amargura, ódio, mágoa, e nós não podemos permitir esses sentimentos nocivos, deletérios, danosos dentro do nosso lar. A Bíblia pede para os filhos obedecerem, honrarem, respeitarem os pais, e nos orienta também para os pais não irritarem os seus filhos. Há essa simetria, conformidade e responsabilidade de filhos para com os pais e responsabilidade dos pais para com os filhos. Mas isso normalmente foge do nosso controle, pois somos humanos. Quantas vezes encontraremos, devido às nossas fraquezas, porque somos seres humanos e somos pecadores, somos falhos, se dissermos que não tem pecado, temos pecado, não há verdade em nós, quantas vezes, irmãos, teremos dificuldade? Sempre queremos que os nossos filhos nos peçam perdão, mas esquecemos que nós também erramos. Precisamos nos conscientizar que nós também falhamos com os nossos filhos. Nós erramos e nunca nos curvamos aos nossos erros. Não é uma coisa feia, nem sinal de fraqueza. 1000 vezes não, irmão. Não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, pedir perdão é digno, é algo respeitoso. Então nós, irmãos, precisamos entender, fazendo uma autoavaliação, olhar para dentro de nós mesmos, que nós também falhamos como pais e precisamos pedir perdão aos nossos filhos, e ao contrário de ser esse pedir perdão da nossa parte como pai sinal de fraqueza, é sinal de dignidade, de respeito, de alguém honrado. Pedir perdão e perdoar é mostrar ao filho o caminho. Quando nós pedimos perdão, nós estamos ensinando aos nossos filhos como agirem, como fazer. E olha que preciosidade, irmãos. Pedir perdão é colocar remédio na ferida causada, na alma do outro, perdoando que os pais ensinam os filhos a perdoar também. Pedindo perdão que os filhos aprendem a reconhecerem os seus erros também. Então, irmãos, observe, nós precisamos agir de forma bíblica, correta, e será uma bênção dentro dos nossos lares quando nós nos posicionarmos dessa forma. A qualidade do relacionamento entre pais e filhos melhora e vai se tornando mais saudável e harmonioso. Esse relacionamento entre pais e filhos vai amadurecendo, se fortalecendo diariamente, irmãos, e deve ser dessa forma, e é uma realidade nas nossas vidas. A qualidade do relacionamento entre pais e filhos melhora e vai se tornando mais saudável e harmoniosa à medida que aplica os conceitos bíblicos para que haja esse desenvolvimento, irmãos, no relacionamento entre pais e filhos. Precisamos aplicar os preceitos bíblicos, irmãos. E eu reitero para uma fixação da doutrina, irmãos.
não as nossas ideiazinhas, doutrinazinhas, nocivas, deletérias, danosa, mas a Bíblia Sagrada, ensinar a Bíblia aos nossos filhos, orientá-los biblicamente, para que então tenhamos um relacionamento saudável entre nós. Vive uma vida de temor e os conceitos bíblicos e vive uma vida de temor, intimidade com Deus e se comprometem com o reino de Deus. Tudo isso, irmãos, esse comprometimento com o reino de Deus, essa intimidade com Deus, esse respeitar a Deus, referenciar a Deus, passa por orientações bíblicas e que você, como filho, você como pai, que nós como filhos, como pais, possamos, irmãos, diariamente buscar as orientações do nosso manual, do rolo sagrado, das sagradas letras, da nossa bússola, nossa regra de fé e prática, para que tenhamos um relacionamento abençoado entre pais e filhos. Meus irmãos, chegamos aqui ao final de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe, querendo nosso bom Deus me dando vida até lá. Na próxima pré-aula, estaremos aqui na lição de número 12, falando sobre o verdadeiro sentido de serem dois em um. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, agradecemos, ó Pai, a tua pessoa bendita. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, ó Pai, falando do teu amor, ó Pai, da tua palavra com os nossos irmãos. Por favor, Deus, nos dê um dia abençoado na tua presença. Ó Pai amado, continue, ó Pai, nos dando o teu norte, a tua orientação. Precisamos do Senhor, Pai, somos completamente dependentes de Ti. Sem o Senhor não conseguimos dar um passo, Senhor amado, e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando os nossos filhos, ó Pai, também os nossos pais. Entregamos a nossa família nas Tuas mãos, ó Deus Santo. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, por tudo que o Senhor, ó Pai amado, está fazendo por cada um de nós e por aquilo que o Senhor ainda fará, Senhor, no futuro por cada um de nós. Tu és um Deus vivo, todo-poderoso, e nós, ó Pai, nos submetemos à Tua vontade. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Nós assim oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus.